graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Louvado seja Deus pela rica oportunidade de podermos louvar e adorar o teu santo nome. Hoje nós iremos falar sobre o governo civil. Vamos entender um pouco mais sobre as autoridades que governam nações. E o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina, como nós devemos nos comportar diante de tudo isso. Quero chamar a sua atenção acerca do nosso canal, o Caminho, que você possa estar compartilhando esses vídeos, que você possa estar evangelizando e levando outras pessoas a conhecer a palavra de Deus. Também peço o seu like, o seu joinha, é muito importante para nós, para a divulgação do nosso trabalho, uma vez que nós preservamos a palavra do Senhor na sua essência. Nós não adulteramos a palavra de Deus, nós desfrutamos daquilo que o próprio Senhor nos ensinou e nós levamos a palavra de acordo como ela é, pois a Bíblia, ela explica a si mesma. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos ver este conceito de autoridade, este conceito de governo em toda a palavra. É claro que quando você vai lá no livro de Juízes, você vai ver e entender que Deus, o nosso Senhor, Ele queria ser o governador do povo de Israel. Não precisava de um governo humano, não precisava de autoridades humanas. Deus queria governar o seu povo. Deus queria conduzir o seu povo, mas o povo escolheu governos humanos. O povo que escolheu, o que estava no coração de Deus era ele governar o seu povo, mas o povo escolheu um governo humano e Deus então ouviu a voz do seu povo e permitiu ter então na nação de Israel um governo humano. Nós cremos que o governo civil é de ordenação divina para os interesses e boa ordem da sociedade humana. Nós precisamos de regra, nós precisamos de ordens, nós precisamos de mandamentos. Então Deus estabelece as leis, Deus estabelece os governos para que a sociedade caminhe em retidão conforme as leis humanas e, claro, para aquele que é cristão, conforme a palavra de Deus. E eu aqui já quero frisar para você que a palavra do Senhor, ela tem que sobressair acerca das leis humanas. Devemos respeitar, honrar, nos submeter, mas para nós, a palavra de Deus, ela tem que estar acima das leis dos homens. Nós devemos orar pelas autoridades, obedecer e honrar, salvo quando ferem os decretos divinos, os decretos de Deus. Por quê? Porque do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Então Deus, ele está acima de todas as coisas. Em 2 Samuel, o capítulo 23, o verso 3, diz: Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Então, Jesus, o profeta, ele está falando de Jesus. Tenha em mente que Jesus, ele é o Senhor, Jesus é soberano, Jesus é o rei e o seu governo jamais terá fim. No livro do Êxodo, capítulo 18, versos 20 a 26, diz assim: E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza
e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz ao seu lugar. Irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e o pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. Então, Jetro, sogro de Moisés, traz essa ideia de administração, de governos, e Moisés implanta, então, sob a sua liderança. Uma coisa que deu certo, tirou peso, tirou fardo, não ficava tudo sobre ele. Ele dividiu as tarefas entre o povo, mas eles escolheram que tipo de pessoas? Pessoas que tinham dom, pessoas capacitadas, pessoas habilitadas. Então, quando se fala de governo, quando se fala de leis, não pode ser qualquer pessoa. Por isso a importância da gente entender e compreender. Para nós que moramos, num país democrático, até então, pelo menos no nome, a gente tem o direito de escolher. Então, que nós possamos, dentro da palavra de Deus, escolher pessoas capacitadas, habilitadas, pessoas voltadas para aquilo que realmente o povo necessita. Agora, já no livro de Daniel, capítulo 6, versos de 7 a 10, diz assim: agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, serei lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Perdão, é livro de Daniel, capítulo 3, versos 15 a 19. Então, o rei Nabucodonosor, ele levanta uma estátua sua e exige agora a adoração. Os príncipes de Israel que moravam na Babilônia não se dobram, não se curvam, não adoram a estátua feita pelo rei. Por quê? Porque mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eles preferiram enfrentar a fornalha de fogo ardente, da qual eles tiveram uma experiência maravilhosa, porque o próprio Senhor passeou com eles naquela fornalha, as chamas não os consumiu. Então vale a pena obedecer ao Senhor. Então, quando as leis humanas ferem a palavra de Deus, escolha a palavra do Senhor. Agora sim, eu vou ler Daniel capítulo 6, versos de 7 a 10. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha aqui, outra trapaça, Teve a da fornalha, agora a cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição, e assina o edito, para que não seja mudado,
conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Orava, ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e agora sim orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então nós vemos aqui também Daniel não aceitando a lei, né, que obrigava o povo a adorar o rei. Ele escolheu adorar o Senhor e ele manteve-se firme, ele não mudou as suas convicções. Ele era um homem habituado a orar 3 dias, 3 vezes ao dia. E mesmo com o edito, mesmo sabendo que ele poderia ir para a cova dos leões, ele escolheu obedecer a Deus. E você já sabe o que Deus fez lá naquela cova. Amém? Então escolha obedecer ao Senhor. Agora em Mateus capítulo 10, verso 28, diz: E não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então nós aprendemos pela palavra de Deus honrar, respeitar e até obedecer às autoridades humanas, às leis. Mas se ferir a palavra de Deus, eu vou escolher me sujeitar a Deus. Porque Deus, ele tem para nós o céu e para aqueles que não querem o céu, o inferno. Como eu escolhi o céu, então eu vou me sujeitar e vou temer a Deus. Em Mateus capítulo 23, o verso 10, diz: Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então Jesus é o nosso rei, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso mestre. Eu vou obedecer a Cristo, a palavra do Senhor. Lembrando que eu estou na terra, sou humano, e eu acredito que nós precisamos de governo, de leis, para manter a ordem, para que a humanidade não caia no caos. Mas, se ferir a palavra do Senhor, eu vou escolher a palavra de Deus, porque na minha concepção, Deus, ele é o meu rei, o meu Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 18 a 20, vai dizer assim: E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Seria muito importante se os homens, por isso que as escolhas têm que ser bem feitas, que os homens, ao criar uma lei, tivessem pautada na palavra de Deus, para não ferir a santidade do Senhor e a fé das pessoas. Romanos capítulo 13, versos de 1 a 8, diz assim: Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor,
a quem honra, honra. Traduzindo tudo isso de uma forma simples e eficaz, tenha Deus como seu Senhor. Não deposita sua esperança, suas expectativas, a sua confiança no ser humano. Independente se ele é um ser humano comum, se ele é uma autoridade, se ele é um governador, um presidente, um deputado, um prefeito, não coloca suas esperanças, suas expectativas, sua confiança no ser humano, porque todos nós nascemos debaixo de um jugo chamado pecado. Todos falhamos, todos erramos. Então aprenda a confiar em Deus. Mas eu tenho que pagar tanto imposto, Se você confia no sistema deste mundo, você vai viver sempre nessa mesmice. Confia em Deus. Confia no Senhor. É Ele que abençoa, que opera maravilhas, que te sustenta, que te alimenta. Lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, fala, olha para os lírios do campo. Ninguém sustenta eles, né? Mas eles estão lindos e maravilhosos, as aves do céu. Então quem sustenta, quem governa é o próprio Deus. Agora imagina nós, humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Você acha que Ele não vai nos socorrer? Se Ele é socorro bem presente no tempo da angústia, então viva a sua vida no Senhor, dependa dEle. Que Ele seja o teu Deus, o teu rei, o teu governador, o teu presidente, o teu Senhor. Em Romanos capítulo 14, versos de 9 a 13, diz assim, porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Não seja juízo de ninguém. O nosso juiz é Deus. É Ele que vai nos julgar. E um dia todos nós, bons e ruins, ricos ou pobres, brasileiro, americano, africano, chinês, todos estarão diante do tribunal do Senhor. É claro que aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue, aqueles que aceitaram o perdão de Cristo na cruz do Calvário, será diferente nesse juízo, nesse julgamento. Tá? Porque lavaram as suas vestes, lavaram os seus pecados no sangue do Cordeiro. Jesus pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Mas quando estivermos diante de Deus, o Senhor não vai falar assim, fulano, me fala de fulano, de ciclano, de beltrano. Não, me fala de você. Cada um de nós prestará conta diante do Senhor. Então não seja nesta terra juiz de ninguém, porque o nosso juiz é Deus. O nosso governo vem do Senhor. 1 Timóteo capítulo 2, versos de 1 a 4, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus, ele coloca as autoridades para governar sobre as nossas vidas. Nós devemos honrar, respeitar, né, e obedecer às leis, desde que não ferem a palavra do Senhor. Nós devemos orar por estas pessoas, abençoá-las. É claro que de acordo com o estado espiritual das pessoas vai ser o governo. Se nós estivermos bem espiritualmente, nós vamos
né, buscar a direção de Deus, é claro que Deus vai colocar um governo justo. Mas se estivermos fora dos propósitos de Deus, é claro que vai vir um governo injusto e o peso virá sobre nós. As nossas escolhas, as nossas orações, a nossa vida espiritual que influencia. É as nossas orações que governam essa terra. As orações, elas mudam governos, mudam cidades, mudam nações. Vocês podem olhar, existem países, existem estados que têm um percentual de pessoas cristãs enorme, mas verdadeiro, quando são cristãos verdadeiros. Porque no Brasil nós temos metade da população, talvez um pouco mais, que se autodeclaram cristãs, mas que não têm uma vida de oração. A oração é que muda. A oração é que transforma cidade, estado e nação. O problema é que a Igreja de Cristo deixou o ministério da oração. E Paulo aqui fala para Timóteo, ora por todos os homens, mas também por aqueles que governam. Ora por aqueles que criam leis. Ora para aqueles que julgam a causa do povo. Quantas desonestidade nós não ouvimos por aí, né? O que falta é oração. E eu te faço essa pergunta para você pensar. Qual foi o último dia que você orou pelos governos? Pelos presidentes, pelos magistrados, desembargadores, promotores, juízes? Qual foi o último dia? Prefeitos, vereadores, deputados federais, estaduais, senadores, pessoas que criam lei. Qual foi o último dia que você orou por elas? Olha a importância. É a oração que muda, tá bom? E para finalizar, Apocalipse 19, verso 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus é o nosso Rei. O Senhor Jesus é o nosso pastor. O Senhor Jesus, ele é soberano e é ele quem governa sobre tudo. E o seu governo jamais terá fim. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que você possa crer cada dia mais na palavra do Senhor. Deus te abençoe.